Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, estamos aqui mais uma vez para meditar a palavra do Senhor. Meu nome é Antônio Maria Padilha de Souza, meu RA é 22 139 7965, sou aluno da Unicesumar, do curso de Teologia. Hoje temos a oportunidade de meditarmos a uma passagem, a parábola de Jesus, que está em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. A parábola da videira. Que o Espírito Santo nos abençoe, consigamos meditar e que Ele consiga tocar o nosso coração, porque que Ele esteja aberto a Ele, para que possamos aprender e enriquecer a nossa vida. Assim diz a parábola, capítulo 15. A verdadeira videira. Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, já estáis podados, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornareis os meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queria começar, se vocês me derem licença, a meditação da palavra de hoje, destacando essa última frase. Assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, na medida que estiverem mais unidos a Jesus, tanto mais bons discípulos e bons frutos daremos. Nós devemos achar, né, interessante essa parábola, porque se bem analisarmos, ela resume toda a Bíblia e os profetas. Por quê? Porque ele começa resumindo o que é o reino, quem é ele e qual é a proposta dele. Ele começa com uma boa definição. Eu sou a videira. Na verdade, lá no início de Gênesis, quando perguntava o nome do Senhor Deus Pai, ele se definia dessa forma. Eu sou grande, eu sou. Eu sou. Ou seja, ele está aqui definindo quem ele é e também está definindo quem nós somos. Então ele, o Deus Todo-Poderoso, o provedor de tudo, sem o qual nada existe, e ele se define dessa maneira, que ele é a videira, e nós usamos. Ou seja, nós por nós mesmos não damos fruto nenhum, não valemos nada, não somos nada. E apesar de nós não entendermos ele, e por todo esse processo, é porque nós não precisamos entender, senão ele daria um jeito de explicar melhor, mas nós não precisamos entender. E sim, nós precisamos acreditar e se ligarmos a ele e a sua palavra, e a sua lei. E assim seremos bons discípulos. Apesar de não sabermos, né, como é que tudo isso acontece, como é que os frutos acontecem, as coisas vão acontecendo como se nós assim acreditarmos. Interessante, irmãos, que o mundo por aí prega que a moda não é nós sermos ligados a Jesus, nós utilizarmos essa filosofia, mas sim
a moda do mundão por aí é que as pessoas sejam secas, sejam marronzinhas, sem folhas, sem frutos, porque é mais bonito. Assim, vai ter menos amarrações, vai ser, podemos ser mais light, não precisamos se preocupar com o próximo, porque isso é que a palavra manda, não precisamos seguir o mandamento daqui, mandamento dali, é mais cômodo, né? É mais cômodo, assim viver, né? E, horas, como relativizar isso? Isso é muito simples. Quanto a Deus, nós vamos procurar Ele só quando precisar. E quanto ao próximo, a gente vai procura só também quando precisar. E de outra forma, em outros momentos, tudo se dane, que nós possamos ficar no nosso mundo confortável, onde ninguém nos incomoda, onde podemos fazer tudo do nosso jeito, onde até no ambiente profissional, se alguém nos pedir ajuda, se nos for conveniente, a gente dá ajuda, senão, dane-se a pessoa. Essa é a moda, digamos assim, né? E é exatamente por isso, irmãos, que existem algumas religiões, alguns ministérios, né, que pregam porque a gente não deve assistir TV, a gente não deve acessar as mídias sociais, a gente não deve escutar nem rádio, assistir ou ler jornais, para não se contaminar com essa filosofia do mundo. Mas nós achamos que não precisamos ser tão rigorosos a esse ponto. Mas devemos ser rigorosos sim, no que se refere aos valores que vamos adotar para a nossa vida. Os valores que vamos adotar para a nossa vida, de maneira muito criteriosa, tem que ser muito simples. Aqui estão eles, resumidos, né? E, de uma forma meio que misteriosa, Jesus resume nessa parábola, em algumas outras, mas aqui, se estivermos ligados a Ele, ao tronco, à árvore, à videira, Ele vai nos ensinando naturalmente. Como aqui, hoje nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, então nós fizemos o correto. E se estivermos com o coração aberto para ouvi-lo e aprender dele, se alegrar com ele, tá aí. Não precisando de mais nada, né? Para termos paz, para termos a vida aqui, a vida em abundância, e eternamente a vida como em maiúsculo, a vida como prêmio eterno, né? Então, se assim nós conseguirmos nos guiar, como Ele aqui manda, nós conseguiríamos ir longe e conseguiríamos também nos defender dos muitos males que acontecem, né? Porque às vezes Deus permite que os males acabam acontecendo, mas às vezes é para o nosso bem. Deus sabe tirar dos males o melhor, né? Por isso que Ele permite que os males às vezes aconteçam. Só que se nós temos que saber como nos portar diante do mundo, né? Como acabamos de meditar. Os valores com os quais nosso coração deve estar munido. Os valores aqui, os valores da palavra, né? As palavras ensinadas por Cristo. É aquela palavra, aquele ditame, que o nosso coração, que Ele fala no nosso coração, na nossa consciência. É isso que nos levará a um futuro maravilhoso. Um futuro onde, como está escrito em Apocalipse 21:4, um futuro onde não haverá tristeza, não haverá morte, nem choro, nem ranger de dente. Lembremos, irmãos, que a nossa vida aqui, ela é muito rápida, ela passa muito rápida. Ela não passa de um coçar de olhos na eternidade, nosso Deus. Tanto que, se a gente analisar
teus bisavôs, os seus tataravôs. Você sabe pelo menos o nome deles? Isso significa que nossa vida é muito rápida, passa muito rápida. Portanto, se seguirmos essa receita, estarmos ligados a Ele, mesmo que isso um dia aconteça, a morte não vai existir. Volto a falar do Apocalipse 12:4. Onde não haverá morte, viveremos, se assim seguirmos, né? Num lugar onde não haverá morte, nem tristeza, nem ranger de dentes. Porque seguimos perseverantemente essa palavra, esses ensinamentos. Às vezes, diante das dificuldades, dos problemas da vida, nós acabamos ficando desiludidos, né? E achamos que nós podemos viver sem Ele. Achamos que podemos adotar essa política da vida cômoda, do não ajudar o irmão, do ele que se dane, do Deus só procurando a hora que a gente precisar. E nós estamos redondamente enganados, porque um galho não pode viver sem o tronco, sem a árvore. Esses são os famosos cristãos light, né? Que vão à igreja, que procuram Deus só quando precisam, só quando tem uma necessidade especial. Os cristãos de aparência, né? Só de nome, que aparecem na igreja só de vez em quando, só para quando o carro está apertando, né? Então, irmão, nós temos que ser um pouquinho diferente. A palavra de hoje fala sobre isso. Não podemos esquecer. Essas palavras têm que estar escritas em nosso coração. Porque se soubéssemos o quanto nós precisamos da videira eterna, nós viríamos sempre na igreja, praticamente todos os dias. E nós tentaríamos aprender e também vivenciar essa palavra, né? Que é as duas, uma coisa não existe sem a outra, né? Nós teríamos a compreensão de que sem Jesus não somos nada, nada e nada. E nem queremos poder ou ser. Nós devemos querer ir para a casa de Deus porque queremos nos unir a Ele. Nós temos o livre-arbítrio. Só podemos fazer ou não fazer. Ir à igreja ou não ir. Estudar ou não estudar. Só que detalhe, nós somos livres para fazermos tudo o que bem quisermos. Bem entendermos. Só que somos escravos das consequências. Este é o grande detalhe. Escravo das consequências. Ou seja, de maneira, se levarmos a Deus e amarmos a Ele de forma livre, a nossa recompensa será muito maior. E se fizermos isso de forma espontânea, não espontânea, quer dizer, de uma forma mecânica, ou de uma forma obrigatória, só porque os pais fazem assim, porque é o dia, porque a comunidade faz assim, eu quero seguir ele para fazer igual, não vai dar certo, não vai dar certo. Nós temos que louvá-lo e adorá-lo e segui-lo em espírito e em verdade, de coração, fazer isso de coração e com a liberdade que ele nos deu, porque assim a nossa recompensa será muito maior e seremos autênticos naquilo que estamos professando, naquilo que estamos fazendo, né? Enfim, Jesus tem que ser a prioridade em nossas vidas. Ele colocou isso até como mandamento para que a gente, não para nos impor isso, mas para que saibamos que esse é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o ensinamento, essa é a palavra, essa é a lei. Vocês querem se quiser, mas não vão ter desculpa depois que vocês não sabiam, ou que não tinha a opção de fazer diferente daquilo que acabamos fazendo. Então, irmãos, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. Que tudo isso não vai nos levar para a vida eterna. Eu queria frisar que sem Ele nada podemos fazer, que Ele é a vida dele, meio que concluindo, lembrar mais um detalhe.
que nós aqui no mundo, nós podemos ter muitas coisas, muitos bens, nós podemos ter imóveis, podemos ter uma família bonita, podemos ter uma formação muito bonita. Ótimo, ótimo. Isso tudo não é proibido, né? As riquezas materiais. Só que detalhe, essas riquezas e tudo isso que nós tivermos, como nós somos galhos, eles vieram do tronco, vieram do caule, vieram de Jesus, diz as palavras, vieram de Deus. Então por que devemos nos gabar? Ao contrário, se tivermos bastante coisa, saúde, etc., beleza, será apenas mais um motivo para agradecermos e louvarmos a Deus. Ou acaso alguém, se vê uns frutos bonitos, vão falar assim: olha que frutos bonitos que aqueles galhos têm. Não. Deus diz que frutos bonitos que aquela árvore tem. Ou seja, Deus é o dono do mundo, Deus é o dono de tudo. Então, nós devemos agir conforme isso, né? Conforme essa nossa palavra que estamos ouvindo hoje. E sermos coerentes a ela, né? Coerentes a elas. E não nos esquecermos de que daqui 5 minutos, talvez, a gente já não faça mais parte desse mundo. A gente faça parte do outro. E esse outro está aqui, o caminho, o segredo pelo qual a gente vai viver bem lá ou ver mal, se não seguirmos esse caminho, né? Que esse caminho que leva para a eternidade, mas a eternidade feliz. Irmãos e irmãs, então, só voltando ao assunto principal, que ele é o grande eu sou, né? Ele é o grande Deus. Então, louvemos esse nome. Nós vamos meio que concluindo por aqui, mas eu queria chamar os irmãos, convocar vocês, para nós fazermos uma oração, louvando a Ele, agradecendo por Ele e ter essa paciência que Ele tem conosco, ter a paciência conosco de estar... Desculpa, é que eu não consigo, estou com um problema na perna, não consigo ficar sem me apoiar, tá? Vocês me desculpem, né? Mas enfim, vamos louvar a esse Deus pelos frutos que nós temos, porque Ele nos indica o caminho que nós devemos seguir, e porque se nós assim seguirmos, nós teremos vida, conforme diz em Mateus 10:10, né? Nós teremos vida, Ele veio para isso, e teremos em abundância. Então, eu acho que não precisa, Jesus não precisa falar mais nada para que nós possamos entendê-lo, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Não somos nada, mas se estivermos unidos com Ele, podemos ser tudo, e isso em termos eternos. Amém? Então agradecemos ao Espírito Santo pela sua moção, ao Senhor Jesus pela sua palavra, que Ele proclamou durante os seus 3 anos, pelos seus discípulos, que muitos deles escreveram, né, e nos permitiram meditar hoje essa palavra, e para Deus Pai, que também teve paciência conosco, apesar de não merecermos isso, né? Então agradecemos ao Senhor Deus. Vamos rezar um Pai Nosso, agradecendo Ele, sim? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Deus, por todas as tuas graças, por tua presença entre nós, pela sua ação entre nós. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e nós lhe agradecemos pela paciência que tem conosco, pelo amor que tem conosco, pela palavra que devota a cada um de nossos corações, a cada um de nós,
apesar de não merecermos seus filhos, acabam nos chamando de filhos. Obrigado, louvado seja teu santo nome. Amém. Glórias a Deus.